Desculpa, Hannah, você vai me odiar depois desse vídeo, mas eu coloquei uma das inteligências artificiais mais inteligentes do mundo para descobrir o segredo dos Reels virais da rainha do conteúdo. O que eu vou te mostrar agora vai mudar a forma como você entende o algoritmo do Instagram. Deixa eu te contar o que eu fiz, ó. Peguei uma das inteligências artificiais mais inteligentes do mundo, eu coloquei essa inteligência artificial para analisar o perfil da Hannah, mais de 1.200 posts traçados e padronizados, e extrair qual que é o segredo dos Reels virais que ela produz. Qual que é o segredo de script? Será que é ela? Será que a gente consegue replicar? Será que eu e você, se a gente gravar um Reels assim como ela grava, a gente vai conseguir ter o mesmo alcance? É isso que você vai descobrir dentro deste vídeo. Pra você entender, eu dividi esse vídeo aqui em 4 capítulos diferentes. Você pode avançar ou retroceder da forma como você quiser. Se você tá chegando agora nesse canal, não se esqueça de se inscrever. Aqui a gente fala sobre marketing, vendas e inteligência artificial. Primeiro tópico, eu vou te explicar um pouco sobre a Hannah, tá? Qual que é a história dela, o que ela produz, por que ela tem tantas views assim, quais são os tipos de conteúdo que ela faz. Segundo, eu vou te mostrar como que eu fiz pra elaborar esse raio-x, basicamente, do perfil dela, quais foram as lógicas por trás das IAs que eu usei e dos sistemas que eu usei aqui. Terceiro, eu vou te explicar qual IA eu usei, como que eu fiz e qual foi o resultado. Será que se a gente replicar isso aqui, a gente consegue ter os mesmos resultados que ela? Ó, só uma curiosidade, tá? Eu fui palestrar num evento que ela tava palestrando uma vez também, um evento pra 4.000 pessoas, 4.000 e poucas pessoas. Era curioso porque eu andava pra lá e pra cá no meio da plateia e já vinha uns gatos pingados lá conversar comigo, bater papo e tal. Ela não podia descer do camarote, assim, se ela descesse do camarote, enchia de gente em volta dela, assim, ela não conseguia andar pra lá e pra cá. E uma história de bastidor, né? 4.000 pessoas, é gente pra caramba pra gente palestrar. Então, eu tava puta nervoso, assim. Eu lembro que em cima do palco eu olhei meu relógio, tava marcando 178 batimento cardíaco. Todo mundo fica nervoso na hora de palestrar. E ela também tava, né? É uma tensão muito grande, né? E aí, eu lembro que o Sobral tava na mesma sala, tava no camarote. E ela falou assim, pô, você tá nervosa? Dela toda. Ele se acostuma, então, porque nunca passa. Vai ser sempre assim. Então, é uma história de bastidor pra você aí. E é o seguinte, tá? A Hannah tá com um perfil com 515 mil seguidores neste momento, né? Ela tá fazendo uma série, pelo que eu vi aqui, pra bater 1 milhão de seguidores até o final do ano, eu acho. Então ela tá criando vários Reels diferentes. E eu acho que ela foi cursora, né? Precursora de um modelo de criação de Reels desses diferentões, assim, tipo, pô, você muda a câmera, muda a angulação. Eu não lembro de ter visto ou ouvido alguém criar esse tipo de conteúdo antes dela. Então eu acredito que ela foi a precursora desse tipo de conteúdo no Brasil, que meio que tá todo mundo fazendo agora, né? Meio que já viralizou, porque é um modelo que deu certo, né? E olha que curioso, né? Ela tem 1.339 posts aqui. Foi, inclusive, um dos fatores que a inteligência artificial trouxe pra mim, que ela não conseguiu analisar os 1.300 posts, ela analisou somente os últimos 1.200 posts que a Hannah fez, porque era tanto post, tanto vídeo, que, tipo, chegou a travar a máquina de inteligência artificial lá pra baixar e transcrever todos esses vídeos e traçar o padrão, analisar o padrão dela, tá? Vou deixar o link do Instagram dela se você não segue aqui embaixo, e vou deixar o link do meu Instagram também, se você não me segue ainda. Não tenho tanto seguidor assim, mas quem sabe com o segredo da rainha dos conteúdos, eu consigo chegar lá, tá? Existe uma diferença entre o formato de conteúdo que ela faz e que eu faço, é que ela usa muito mais esse formato viral pra atrair as pessoas, e eu prefiro muito mais esse formato de conteúdo. Não que ela não passe conteúdo, não é isso. Ela usa muito o roteiro de vídeos curtos, né? Os roteiros de vídeos virais, estilo TikTok, Shorts e o Instagram Reels. O que é diferente do modelo de conteúdo que eu crio aqui no YouTube, com vídeos e aulas de 30 a 40 minutos. Então são dinâmicas diferentes de criação de conteúdo, e cada dinâmica dessa tem as suas peculiaridades, né? Então a forma como a gente cria conteúdo no YouTube não necessariamente é a forma como a gente cria conteúdo no Instagram. Ela tinha criado um canal no YouTube, mas eu não sei se ela deu segmento com o canal. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Hannah Montana. Tá aqui, ó. Tem um canal no YouTube, mas ela meio que deu uma parada ali, né? 2 semanas atrás, 1 mês atrás, 2 meses atrás, um vídeo por mês, umas lives que ela fez aqui e tal, deu uma abandonada nos conteúdos e tava indo muito bem, né? 4.5 mil views, 3 mil views, só que eu acho que pra quem cria conteúdo como ela no Instagram, que bate meio milhão, 1 milhão de visualizações, quando você vem pro YouTube e se depara com criar um conteúdo de 20, 30, 40 minutos com 4 mil visualizações, é um baque, né? Apesar de que a qualificação das pessoas é diferente, muda a dinâmica, igual eu falei, mas é um baque real, assim. Quando você tem milhares de visualizações com conteúdo pequeno e você vem e tem um puta trabalho de 40, 50 minutos pra fazer um vídeo grande e dá pouca visualização comparado com o outro canal. Eu acho que é um pouco da parada que dá uma desanimada assim. Mas, enfim, ela tava criando uns vídeos legais aqui, acabou abandonando no YouTube, né? 14.3 mil inscritos, 225 vídeos. Um vídeo pra cacete, né? E uma curiosidade, né? Eu tava usando o Grok aqui pra dar uma pesquisada, uma investigada na vida dela, e eu descobri que existe exatamente uma outra Hannah Franklin, que ela nasceu no Canadá. Então, tem 88 anos hoje, é uma renomada escultora e pintora canadense. É curioso, né? Então ele trouxe aqui pra mim o dossiê da Hannah Franklin, mas não é essa que eu queria. Então ele deixou aqui embaixo, ó. Existe outra Hannah Franklin que tem um perfil profissional em marketing. Eu falei, caraca, só isso, não era o que eu precisava. Eu pedi de novo pro Grok dar uma investigada aqui, daí sim que ele trouxe aqui mais informações sobre o perfil dela, né? Então, só pra você entender que existem outras Hannahs Franklins pelo mundo, e a que a gente tá falando é essa daqui. Então vamos assistir um Reels dela aqui, só pra você ver o formato de Reels que ela cria. Deixa eu ver por visualização, qual que foi a mais visualizada nos últimos dias. 250
50, 180, 290 mil. Aqui teve um de 572 mil views. Vamos ver esse daqui, ó. Sua referência brasileira não inventou o formato de conteúdo que ela faz. A Luana Carolina não foi a primeira a aparecer lavando a louça. A Carol Loubach não é a única que aparece tomando um cafezinho. Mas por que esse formato de conteúdo funciona tanto? Dia 8, testando o formato criativo que vai levar meu perfil pra 1 milhão de seguidores. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu cometia o erro amador de tentar parecer autoridade. Aí eu ia lá e falava, se você quer ter resultado na internet, você precisa falar natural. Só que eu era toda forçada. Ou então, pior ainda, eu falava tipo, se você quer crescer seu Instagram, precisa seguir essas 3 dicas. Só que o meu Instagram nunca crescia. Meu jogo mudou quando eu aprendi a gerar conexão, identificação com as pessoas antes de sair dizendo, apontando a direção que elas deveriam seguir. E é por isso que o formato criativo trivial funciona tanto. Quando alguém tá fazendo alguma coisa da vida comum e resolve, sei lá, compartilhar um pensamento. Primeiro porque o ato de lavar uma louça, passar um café ou preparar uma comida tem um toque de vida comum. Segundo que, geralmente, quem faz esse formato tem um tom mais amigável, sabe? Como se você estivesse ali, sentado na mesa da pessoa enquanto ela tá preparando o jantar. E não aquele coach que já chega apontando o dedo na sua cara. Tipo eu agora, te convidando pra fazer parte do desafio formato criativo. Ao invés de te dizer que eu sei tudo de conteúdo que você deveria aprender comigo, eu simplesmente decidi me desafiar a encontrar o formato criativo que vai crescer meu perfil infinitamente. Eu amo esse formato de criação de conteúdo de documentação de jornada. Ao invés de você ser, por exemplo, o arquétipo do governante, que é chega lá, pô, eu sou o fodão e você tem que seguir o que eu vou falar. Não. Você usa um formato estilo mago ou estilo empreendedor, que é, estou aprendendo algo novo, estou testando algo novo, e se você estiver comigo, você vai aprender também e eu vou te compartilhar os resultados depois. Eu fiz um vídeo aqui, ó, você pode dar uma olhada, você pode clicar nesse izinho, onde eu explico por que eu investi tudo que eu ganhei até hoje com marketing digital em um único projeto de inteligência artificial. Isso é muito de acordo com esse estilo de documentação de jornada, porque eu não cheguei pra você e falei que eu fiz uma coisa certa ou falei que eu fiz uma coisa errada. Eu tomei uma decisão, eu peguei todo o dinheiro que eu ganhei até hoje na minha vida com marketing digital e coloquei em um único projeto. Pode ser que daqui 6 meses eu venha aqui falar pra você e falar, gente, deu errado e estou falido, eu preciso começar do zero. Ou pode ser que daqui 6 meses eu venha falar pra você que, ó, agora eu estou multibilionário porque eu criei um projeto que deu muito certo. Então, esse processo de documentação de jornada, na minha visão, pelo menos é minha opinião, né, é um dos mais interessantes, tanto pra quem tem resultado quanto pra quem não tem também. Então, se você não tem autoridade ainda, você criar um rios de criar conteúdo com documentação de jornada é bem legal porque te dá autoridade instantânea mesmo que você não tenha resultados ainda, porque mostra como que você vai fazer pra chegar lá. E aí, entrando no ponto aqui que eu falei pra ti, qual que foi meu racional por trás deste hackeamento que eu fiz do perfil da Hannah aqui? Tá? Ela tem uma qualidade de conteúdo muito boa, tem quantidade de visualizações absurda, principalmente porque o conteúdo dela é nichado, né? Sobre criação de conteúdo, é sobre Reels, é sobre viralização, é sobre vendas também, marketing digital. Então, pro número de visualizações que ela tem, pro nicho que ela tá, é um número bem alto, assim, levando em consideração no país que a gente vive. E ela tem um crescimento bem grande de Instagram também, então ela entra uma quantidade de seguidores bem grande. No dia que eu entrei, eu fiz esse processo, ela tinha 513 mil, agora está com 515, então cresce pra caramba aqui o Instagram dela. E qual que foi meu raciocínio, né? Existe uma inteligência artificial chamada Manus AI. Eu já fiz vídeo sobre a Manus, você pode dar uma olhada aqui também, caso você queira. A Manus AI hoje é considerada uma das IAs mais inteligentes do mundo. Então, ela tem capacidade de abrir e navegar pela internet, de clicar, de ler, de criar coisas super produzidas. E eu decidi colocar Manus para analisar o perfil da Hannah. Então, ao invés de eu ir lá e tentar entender o que ela faz, eu simplesmente pedi para a IA encontrar um padrão. Esse foi o meu racional, né? Encontra um padrão que ela usa. Naturalmente, a gente já tem um padrão aqui que é para criação de Reels, né? Mas eu queria saber se ela fazia algo diferente, se existe algo a mais no que ela faz e que estava implícito. Não sei, eu queria descobrir se existia algo mais. Então, eu peguei o perfil da Hannah, junto com esses documentos que eu fiz do Grok e tal, e mandei tudo para inteligência artificial, que é o Manus, tá? E a gente entra aqui agora no terceiro ponto desse vídeo, que é como que isso foi executado. Então, eu tô com o meu Manus aqui aberto, e aí eu mandei toda essa documentação, mandei o link do Instagram, mandei os pesquisas que eu fiz com o Grok, mandei os posts dela, mandei tudo que eu encontrei aberto na internet, eu mandei aqui pro Manus, e ele começou a analisar o conhecimento, né? Então, você pode ver que o Manus, ele é uma IA até menos visual do que as outras, do que o ChatGPT, por exemplo, e porque ele tende a ser mais profissional, e tem aqui umas questões que ele roda uma máquina, como se ele tivesse um computador, é como se ele tivesse mãozinhas pra clicar nas coisas também. E aí eu mandei tudo isso pra ele, e ele foi, ó, abrindo os conteúdos, abriu o link aqui da Hannah, ele abriu o prompt que eu tinha mandado, o que era pra ele fazer, ele abriu aqui o CSV também, esse CSV provavelmente deve ser que ele extraiu do Instagram dela, e aí ele criou uma lista de tarefas pra ele executar. Então, olha só que interessante, quando eu mandei essa documentação, esses arquivos aqui pra IA, a IA olhou pra isso aqui e falou, bom, eu preciso olhar tudo que foi enviado, links, arquivos, tudo que o Matheus colocou aqui pra gente, eu preciso organizar. Então, a primeira coisa que ele falou é extrair, então extrair os arquivos que foi mandado, né, os to-dos que eu coloquei ali dentro,
as listas de prompts, os textos que eu coloquei. Então, todos os prompts que eu enviei vários pacotes de prompt para ele executar, para ele criar esse processo aqui. Ele extraiu, ele pegou o CSV com as informações, ele examinou os vídeos mais populares dos links que eu mandei da Hannah lá do Instagram, ele identificou os elementos visuais dos Reels. Isso aqui é uma lista de tarefas que ele fez, né? Analisou a estrutura narrativa, os hooks utilizados, ele identificou os temas e os nichos do conteúdo, ele pesquisou as metodologias na internet de Reels virais, identificou padrões de retenção e engajamento, analisou as técnicas de Reels, de hook, storytelling, call to action, ele analisou as tendências atuais de Reels no Instagram, ele desenvolveu um modelo, né? Então isso aqui é as tarefas que ele listou para fazer. Ele iria desenvolver um modelo para criar a estrutura, definir a fórmula dos hooks eficientes, estabelecer padrões de storytelling para o corpo do conteúdo, desenvolver estratégias de call to action, definir os elementos visuais e de edição recomendados, desenvolver um prompt completo para a geração desses Reels, incluir parâmetros personalizáveis, estruturar esse prompt com base na metodologia que ele identificou, testar e refinar o prompt e garantir que os resultados vão ser bons. E por último, né, como a entrega final, o resultado que ele vai me entregar, é compilar um modelo validado de produção de Reels, finalizar o prompt, preparar a documentação com exemplos caso de uso e entregar os resultados ao usuário. Tá, o que eu preciso te explicar aqui sobre o Manus? O Manus, ele, diferente das outras inteligências artificiais, ele o Manus eles chamam, né, mas ele não te dá o resultado do que você procurou, ele te dá o resultado da busca que você fez. O ChatGPT, ele cresceu tanto, né, então ele já alcançou mais ou menos a média de, se não tô enganado, 1 bilhão de pesquisas por dia. Ele tá mais ou menos, inclusive ele tá desbancando o Google, você pode dar uma olhada nesse link aqui, ó, pra assistir mais, entender como que essa disputa tá ocorrendo. Ele te traz o resultado do que você perguntou. Então o Google traz o resultado da busca, o ChatGPT traz o resultado da sua pergunta, então ele traz o resultado, só que ainda em formato de conversação. Já o Manus, ele é uma evolução a mais, então como se o Google tivesse aqui, o ChatGPT aqui e o Manus aqui em cima, que ele traz o resultado em si. Então ele não traz uma resposta para sua pergunta ou uma resposta da pesquisa que você fez. Ele traz o resultado que você quer. Então no caso aqui, ele entregou para mim um modelo validado, né? Um prompt, ele preparou o documento e entregou o resultado completo para mim. Então essa foi a lista de afazeres que ele fez. E aí, ele começou a analisar o perfil da Hannah, né? Então ele começou a olhar todos os posts, os últimos posts ali que a Hannah fez, todos eles ele começou a olhar, tanto baixar e transcrever e analisar isso aqui, quanto entender também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui os comandos que ele executou. Aqui, ó. Ele entrou e analisou, ele deu play nos vídeos da Hannah, então ele demorou um tempinho pra fazer isso aqui. Um tempinho, não, um tempão, na verdade, pra fazer. E ele analisou os Reels com mais visualização, ele analisou os perfis, ó, analisou outro aqui. Então ele foi pegando os Reels com mais visualização no perfil dela e tentando entender o que é que ela faz pra chegar nessa estrutura de Reels validado, né, de visualização. E aí ele também procurou na internet, então, ó, pesquisando metodologias virais para Reels após a análise inicial do perfil da Hannah. Então, além de analisar o perfil dela, ele também buscou na internet, nesses sites aqui, ó. Então, salve esses 10 estilos virais de storytelling e hooks pro seu próximo vídeo no Instagram. Pega esses documentos e mais 10 hooks storytelling e mais 10 extras storytelling hooks pra você usar. Viral hooks for Instagram Reels, ou seja, hooks virais pra Reels Instagram. Como prender a atenção das pessoas mais de 4 vezes. Mais de 30 hooks pra engajar as pessoas. Então, ele foi buscando outras alternativas e outras fontes de conhecimento além do que ele pesquisou no perfil da Hannah. Então, é como se ele entendesse, ele falou, putz, deixa eu validar esse negócio aqui pra não falar besteira. Então, eu vou procurar na internet, vou procurar em artigos, vou procurar em outros vídeos de outros criadores e ver se realmente esse negócio que eu descobri, ele é válido na prática, né? Então, ele começou a fazer essa busca, voltou novamente de novo depois pra ver os Reels da Hannah. Depois, ele entrou em alguns sites, ó. Então, aqui, 15 ideias de hook pra sua audiência no TikTok e Reels. Entrou em outros sites também, ó. Entrou isso aqui. Visitou todos esses outros sites, então, YouTube visitou artigo, visitou o LinkedIn, visitou o TikTok, o Threads. Tudo isso pra tentar entender o que é que a tal da Hannah faz pra ter tanto resultado, tá? Então, visitou mais um site aqui, 30 hooks pra engajar e criar Reels virais. Visitou o TikTok pra analisar se tinha alguma coisa no TikTok também que dava pra ele aprender. Ele visitou outros modelos de Reels, mais sites. E aí, ele entendeu. Falou, caramba, beleza, entendi. E agora eu tenho a metodologia. E tá aqui o arquivo da metodologia que ele gerou. Metodologias pra Reels virais. Estrutura de hooks eficazes. Ele tirou aqui, ó, 3 tipos de hooks. Hook visual, hook na legenda e hook verbal. Eu vou falar disso mais pra frente. Trouxe aqui a fórmula de hooks comprovadas. Então, trouxe vários modelos que ele identificou que são comprovados para gerar resultados. A estrutura narrativa, que normalmente é usada, tem aqui. Estratégia de engajamento, que normalmente é usado. E continua a pesquisa. Então, começou a olhar de novo os posts da Hannah, começou a pesquisar novamente, tudo que foi mandado, tudo que ele pesquisou, ele começou a remoer novamente. E aí, ele criou um modelo validado de Reels da Hannah. Tá aqui o modelo, eu já vou mostrar pra você. E criou também, não só os padrões do modelo validado da Hannah, como o modelo de produção da Hannah, como também ele criou pra mim um prompt pra gerar os roteiros de conteúdo que a Hannah faz. Então, talvez seja até útil pra Hannah usar isso aqui nos
próximos Reels que ela for fazer, se tiver certo, né? Quem sabe ela comenta nesse vídeo aqui se tá certo, se tá errado. Aí talvez a inteligência artificial errou também, eu tô aqui abanando a bandeira falando assim, ó, deu certo e não deu. Então pode ser que esteja errado também e eu vou testar. Talvez na data que você tenha assistido, esteja assistindo esse vídeo, eu já tenha soltado algum Reels seguindo esse padrão aqui pra testar. E aí ele me entregou os 4 documentos, ou seja, ele me entregou o resultado final que eu pedi. Um modelo validado de produção de Reels, então tá aqui, ó, estilo Hannah Franklin. Então ele trouxe pra mim toda a estrutura do que precisa ser feito. Então não vou documentar, não vou ler passo a passo aqui, porque ficou um documento bem grande, ó. Basicamente, ele tem o hook, o desenvolvimento, o valor principal e o call to action. São 4 passos aí que a Hannah aparentemente usa, que é bem parecido com o modelo que eu já imaginava, que é hook, transição, story, CTA, né? Tipo, você prende a atenção das pessoas, desenvolve isso, transiciona, cria um conteúdo normalmente em 3 passos, ou 7 passos, ou 5 passos, e depois no final você faz um call to action pra seguir, pra comentar, algo nesse sentido. Elementos técnicos, então ela tem que vários aspectos visuais, né? Em cores vibrantes, contrastantes, fundo limpo, não distrativo, iluminação clara e profissional, texto na tela, enquadramento, aspecto de áudio, voz, música de fundo, efeitos sonoros, estratégia de crescimento e temas de alto desempenho, crescimento no digital, mentalidade de desenvolvimento, estratégias práticas, calendário de publicação, 3 a 5 Reels por semana, segundo a IA aqui, e tem os horários que ele trouxe aqui pra mim, talvez não necessariamente seja da Hannah isso aqui, mas que ele buscou talvez naqueles documentos, e tem um documento completo aqui do modelo validado. E aí tem também a metodologia para produção de Reels, então ele trouxe aqui pra mim o hook verbal, o hook visual e o hook na legenda, fórmulas validadas para hook, então isso é um divisor de águas, você não vai acreditar nessa dica. Você já se perguntou o porquê? Eu acho que Hannah usa muito isso, né? Você já se perguntou o porquê? Aqui tá um segredo que eu tenho guardado. Pare de rolar se você precisa disso. Assista até o final para uma surpresa. Enfim, tem vários modelos aqui que ele traçou. A estratégia narrativa, elementos essenciais, legenda de alto valor, palavra-chave, conteúdo independente, enfim, tudo documentado. Análise dos padrões de conteúdo, então, emoji característico, elemento de marca, né? Frequentemente usa o emoji de rainha como assinatura visual. Referência constante a criador do futuro, que deve ser o produto dela, talvez. Tom motivacional, direto e energético. Ela tem muito disso de ficar falando de forma energética. Cuidada, cores vibrantes, expressões faciais marcantes. Criação de conteúdo digital, marketing digital, estratégia de crescimento, desenvolvimento pessoal, mentalidade de sucesso, dicas práticas para criadores de conteúdo, storytelling e compartilhamento de experiências pessoais. Comandos que ela usa é o eu quero, comenta criador criativo. Se você quiser que eu te envie dicas pelo direct, também é oferta de valor para ela. Hashtags que ela usa tá aqui. Estrutura de conteúdo, padrões narrativos, estratégia de crescimento e, por último, um prompt. Esse prompt serve para você enviar para uma inteligência artificial como o ChatGPT, por exemplo, para que ele gere Reels seguindo mais ou menos a estratégia técnica ali que a Hannah usa. Eu vou deixar esse arquivo de prompt para você disponível, tá? Então, não é nenhum segredo do que tem aqui, né? É basicamente a estrutura normal. E eu separei aqui qual que é a conclusão de tudo, por que os Reels delas fazem tanto sucesso, eu vou te falar já já. O roteiro em si ajuda pra caramba na hora de você produzir, mas não é a grande virada de chave, tá? Vou deixar o link para você baixar ou para você copiar aqui em anexo a esse vídeo. E aí, só pra curiosidade, né? Eu pedi aqui depois pro Manos gerar um e-bookzinho pra mim. Eu peguei o hook baseado em curiosidade que ele elaborou ali pra mim. E eu falei, cria um e-book aí. Ele criou um e-book completo aqui pra mim, somente com ideias e hooks baseados em curiosidade, tá? Então eu pedi pra um dos hooks, eu trouxe aqui e ele gerou um e-book completo. Eu também vou deixar pra você baixar esse e-book aqui embaixo, caso você queira dar uma lida depois. Ficou bem bonitinho visualmente esse conteúdo aqui que ele fez. E aí, quais são os 3 pontos que eu vou resumir pra você aqui, que eu extraí dessa análise que a gente fez aqui do perfil dela, tá? Primeiro, pra um Reels, né, ser viral, ele precisa ter uma estrutura. Então, uma estrutura padrão que você já ouviu de anúncios, de criativo, de vídeos, todos eles seguem mais ou menos essa ideia, que é um hook, ou seja, você precisa chamar a atenção da pessoa. Durante os 3 primeiros segundos, você precisa reter a atenção das pessoas. Pelo menos 70% das pessoas que assistem o seu Reels tem que ser retido durante 3 segundos. Então, se 100 pessoas começaram a assistir, pelo menos 70 delas têm que assistir pelo menos 3 segundos, para esse Reels começar a ter uma característica viral, tá? Então, para ele passar a estar dentro da janelinha dos Reels virais e ser olhado com bons olhos pelo algoritmo, pelo menos 70% das pessoas precisa assistir no mínimo 3 segundos. Segundo ponto aqui, e essa estrutura normalmente é hook, transição, story ou história, CTA, né? Então, prende a atenção da pessoa, faz uma transição suave, você conta a história normalmente em 3 passos e faz um call to action. Então, isso aqui é o roteiro padrão pra tudo. Se você pegar o Leandro Aguiar, ele leva isso, ele só troca os nomes, né? Ele fala assim, pô, você vai ter que ter um hook, a aterrissagem, o conteúdo, e aí você pega o Russell, ele fala de uma outra forma, se você pega o Jim Edwards, ele fala de uma outra forma, se você pega, enfim, qualquer pessoa que você falar usa a mesma estrutura, só que com palavras diferentes. No caso, a IA trouxe pra gente aqui, o termo que ele trouxe aqui pra mim foi hook, desenvolvimento, é a mesma coisa que transição, valor principal ao invés do conteúdo, que é basicamente a mesma coisa, apresentando 1 a 3 pontos práticos, e o call to action, é a mesma coisa, estrutura de 4 pontos é o que não falha, né? Isso aqui não é segredo pra ninguém. O segundo ponto que eu captei aqui é a parada da consistência. Então, não adianta você produzir um vídeo e achar que esse vídeo vai dar bom, sabe? Assim, pode ser que dê, mas a chance é baixíssima. A IA travou quando eu mandei e ela viu que tinha 1.330 posts. Ele falou assim, eu não consigo analisar 1.330, eu vou analisar 1.200, desses 1.200 eu vou extrair os melhores, e os melhores eu transcrevo e analiso os melhores. Então você percebe que pra chegar no ponto que ela chegou, são anos de trabalho, né? Tipo, 1.000 e poucos Reels, assim, caralho. Se você olhar no meu Instagram, tem 3, 4 Reels, eu acho, eu não produzo nada lá. E tanto os vídeos
vídeos do YouTube que eu produzo aqui são 440 vídeos, então tá bem longe de 1.400, 1.300 que ela produz. Então a consistência é um ponto bem importante, tá? Sem consistência nada funciona. Tem uma frase que eu digo que é, no marketing digital, no mundo do empreendedorismo, das empresas, não ganha quem fatura mais, não ganha quem tem mais views, não ganha quem é maior ou quem tem mais visualização ou mais seguidores. Ganha quem fica por mais tempo. Quem consegue permanecer, aguentar por mais tempo, sempre vai ganhar. E terceiro, que eu acho que é o diferencial dela, que é o carisma e a autenticidade. Então, tem uma coisa que a gente nunca vai conseguir copiar dela. Não importa quantas análises você faça do roteiro, ou quantas análises você faça da estratégia, do conteúdo, do branding dela, não importa. Você nunca vai conseguir ser a Hannah. Tipo assim, não tem como eu ser a Hannah ou você ser a Hannah. Nós temos que encontrar o nosso conteúdo autêntico. Então, pra ela, aquele formato funciona muito bem. Mas pode ser que pra mim e pra você, talvez a gente não se sinta bem fazendo. Talvez não funcione pra gente, essa é a real. Então tem que ter carisma e tem que ter autenticidade. Então, uma coisa que é impossível de copiar dela é a autenticidade que ela tem. E eu acredito, eu nunca bati papo com ela, nunca conversei com ela, né? Às vezes que a gente se encontrou foi só em eventos, ou palestrando, ou em eventos que a gente foi de mastermind, ou qualquer coisa do tipo. E eu não sei se ela é a mesma pessoa na frente das câmeras e atrás das câmeras. Ao que me parece, sim. Mas a autenticidade é indispensável, tá? Então, a rainha do conteúdo brilha exatamente sendo quem ela é. Então, eu vou deixar os bônus que eu te falei aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo aqui, não se esqueça de se inscrever. E também, se a Hannah não assistiu ainda, manda esse vídeo pra ela dar uma olhada. E ela avalia e comenta aqui embaixo depois se realmente essa análise tá certa ou se a inteligência artificial tá completamente errada. Aqui no final, eu vou deixar outros 2 vídeos pra você. Um sou eu que tô te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Se você curtiu esse vídeo, os links estão aqui na descrição. Fique com Deus. Fui! Eu sigo acreditando que existem mais pessoas boas do que pessoas más neste mundo. Valeu!